gente continua, então, nas leis de Newton. Tá? Hoje a gente vai para a segunda lei de Newton. Em termos de andamento da disciplina, a gente está terminando o segundo bloco com esse assunto. Faltava aí a dinâmica e sistemas com aceleração e o atrito dinâmico. A gente viu estática e atrito estático, e agora dinâmica e atrito dinâmico na aula de hoje. E a gente, com isso, vai encerrando aí a fase vetorial da dinâmica, e depois a gente vai passar para a parte que eu acho a mais interessante de todas, que é trabalho e energia. Aqui eu acho que é importante a gente fazer uma avaliação de vocês, se vocês querem fazer a P2 nesse ponto, ou preferem que faça a P2 já depois de dinâmica. Pensem, discutam entre vocês e depois me avisem. Para mim, tanto faz. Tá? Nós vimos, então, as condições para que um corpo permaneça em equilíbrio, né? Equilíbrio estático, que pode ser deslocamento em linha reta com velocidade constante ou permanecer realmente parado. E agora a gente vai ver como e quais as causas de um movimento com mudança de velocidade, com aceleração. É importante que vocês tenham em mente que a aceleração não é velocidade alta. Aceleração é mudança de velocidade. Estar trafegando a uma velocidade alta não significa estar acelerando, que é uma coisa muito comum da gente pensar devido ao uso cotidiano, ao uso no dia a dia do termo aceleração, né? Um carro que trafega a 200 km por hora a velocidade constante, ele não tem aceleração, ele está em aceleração zero, né? Por quê? Porque ele está mantendo a velocidade. A velocidade é alta, altíssima. Inclusive, o cara deve ser multado aí ao passar por algum radar. Mas ele não está acelerando, tá? Então, a primeira lei que nós estudamos aí nas últimas aulas, chamada lei de Nernst, estabelece condições de equilíbrio. A segunda lei diz que quando as condições da primeira lei não são satisfeitas, ou seja, a soma das forças não é zero, o objeto vai ter uma aceleração que vai depender da força resultante, né, o quanto que ela é maior do que zero, e da massa do objeto. Quanto maior a massa, menor a aceleração. A gente sabe que quanto mais pesado é um veículo, quanto mais pesado é um objeto, mais difícil é fazer com que ele ganhe velocidade. Mas também é mais difícil fazer com que ele reduza essa velocidade. Tá? Pensem que quando eu tenho um caminhão carregado, a energia, a força, né, que é realizada para colocar esse caminhão em movimento, ela é maior do que para um veículo leve. Mas também reduzir a velocidade desse caminhão é mais difícil, né? A gente sabe que é muito complicado frear um caminhão. Tá? Por isso que os limites de velocidade nas estradas e nas ferrovias, eles são variáveis de acordo não com o que você pode trafegar de velocidade, mas sim com o quanto de espaço que você vai ter caso precise frear. Um caminhão rodando a 120 km por hora, ele precisa de um espaço muito generoso para conseguir parar. E se você tiver alguma intercorrência na estrada, isso pode não ser necessário. Então, os limites de segurança, eles não são calculados pensando só em até que ponto é seguro trafegar de velocidade, mas o quanto que é seguro reduzir, desacelerar da velocidade máxima até zero. Tá? Então, a gente vai estudar hoje as condições de aceleração. Como a gente já viu
muito disso. Eu vou trazer esse assunto para vocês usando essencialmente exemplos, tá? Então vamos ver o primeiro exemplo. Nós temos aqui duas massas, A e B, penduradas numa roldana. A roldana está fixa aqui no teto, tá? Essas massas, se elas forem iguais, nada acontece, né? O objeto fica pendurado aqui sem nada acontecer. A Terra puxa A para baixo, a Terra puxa B para baixo. Por meio do cabo, elas transmitem essa força uma para outra e ficam lá equilibradas. Aí a pergunta que eu faço aqui é a seguinte: qual deve ser a diferença entre elas para que eu consiga erguer MA e, portanto, descer MB com uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, ou seja, né, aproximadamente 60% aí da velocidade da aceleração gravitacional terrestre. Tá? Então, deixa eu abrir a lousa para a gente analisar isso. Alguma pergunta até agora? Nada, nada. Professor, Sim? minha pergunta era que hoje o senhor ia dar dois exercícios de estática com atrito. E Sim, eu aí, vou. na outra aula, que entrar com esse Mas exercício aí. você vai ver que a gente vai misturar os dois aqui, que eu acho Ah, que vai tá. ficar mais fácil, tá? Ah, não, tá bom, tá bom. Pode continuar. Por enquanto tá suave, então. Joia. Olha só. Nesse caso aqui. Peraí, que não ficou bom agora. A gente está desprezando o atrito, tá? A gente está desprezando o atrito. E vamos pensar no que vai acontecer em primeira mão. Isso aqui tem um nome, tá? Esse mecanismo que é a origem do. Ah, peraí, eu estou compartilhando a outra tela. Vocês não estão vendo a lousa, né? Estão vendo o slide ainda. Isso. Preciso mudar o compartilhamento. Agora sim, ok. Então, nós temos aqui duas massas, a gente está desprezando aí o atrito, o efeito da roldana. A roldana só está invertendo a força. A primeira coisa que a gente tem aqui é, tanto na estática quanto na dinâmica, o primeiro passo é identificar as forças. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira força, gravidade. A Terra vai puxar esse cara aqui para baixo, né? Peso de ar. E a Terra vai puxar esse cara aqui também para baixo, peso de B. Como ambos estão sendo aí, né, tão presos por um cabo, e vai existir uma força realizada aqui pelo cabo sobre A, que eu vou chamar de TA, e uma outra força sobre o cabo B, que eu vou chamar de TB. Tá? Isso independe do objeto estar ou não em movimento. Tá? Primeira condição, como é que seria para isso daqui permanecer em equilíbrio estático, ou seja, para que ele permanecesse parado? De acordo com a primeira lei de Newton, o equilíbrio estático ocorre
quando a soma, esse símbolo aqui quer dizer que estou só somando tudo, tá? De todas as forças que atuam sobre um corpo seja igual a zero. Então vamos ver como é que seria equilíbrio estático. Primeiro sobre o corpo A. Para que ele permaneça parado, então, peso de A tem que ter o mesmo módulo que TA. Sobre o corpo B, a mesma coisa, né? O peso de B tem que ter o mesmo módulo que a tensão em B. E quando a gente pensa no cabo, tem duas forças que atuam sobre o cabo, né? E elas vão ter que ser iguais, senão esse cabo estaria em movimento. Então, o TA tem que ser igual ao TB. E aí eu não preciso distinguir os dois, eu posso chamar de T. Usando isso, o que que nós vamos ter? Que o peso de A é igual a T, peso de B também é igual a T, logo, peso de A igual ao peso de B. Logo, as massas, estou usando aqui M maiúsculo e M minúsculo, MA tem que ser igual a MB. Tá? Então, a condição para que esse sistema permaneça parado é que as massas sejam iguais. Né? Se as massas forem iguais, não vai ter movimento nenhum. Então, eu vou romper a condição de equilíbrio estático e passar para uma condição de dinâmica quando as massas forem diferentes. Eu vou sair da condição de que a soma das forças é zero. O que vai acontecer agora? Na dinâmica, a gente sabe que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Ok? Então, nós vamos supor que MB seja maior que MA. E vamos ver o que acontece. Nesse caso, né, de MB ser maior que MA, a gente vai ter uma subida da massa MA, a roldana girando em sentido horário e a massa B descendo. Então, corpo A, o que nós temos agora? Que a tensão A vai superar o peso A, ou seja, tensão menos peso de A é igual à massa do corpo vezes a aceleração dele. Já sobre o corpo B, nós vamos ter que peso de B menos a tensão é igual a massa B estou usando maiúsculo, né? Deixa eu manter o maiúsculo aqui para não confundir. Massa B vezes aceleração. A aceleração é a mesma? Em módulo, sim. Senão teria um elástico ali no meio, né? Se um pudesse ser mais acelerado que o outro, eu teria um elástico ali no meio. Então, eu detecto agora que, olha, eu tenho aqui desse lado tensão e aqui também eu tenho tensão. Então, eu posso eliminar a tensão entre estas duas equações aqui. Tá? Basta que eu faça o seguinte. Eu posso dizer a partir dessa primeira que tensão é igual a massa de A vezes a aceleração mais o peso de A. E eu vou substituir este resultado
aqui. E vamos ver o que acontece. Ao fazer isso, nós vamos ter então que peso de B, eu estou seguindo com essa equação, tá? Menos, no lugar de tensão, vem aqui massa do corpo A vezes a aceleração mais peso de A é igual a massa de B vezes A. Vou eliminar o parênteses, tá? Então, eliminando parênteses, peso B menos massa vezes aceleração menos peso de A é igual a mb vezes A. Ok. Legal. Eu tenho aceleração aqui e aceleração aqui. Vou colocar a aceleração tudo do mesmo lado, tá? Então, ficou do lado esquerdo PB menos PA e do outro lado MB vezes A mais MA vezes A. Nós sabemos que peso é massa vezes aceleração. Então, aqui nós temos mb vezes gravidade menos ma vezes gravidade. E do outro lado, mb vezes aceleração mais ma vezes aceleração. Vou rearrumar só essa equação colocando o G em evidência e o A em evidência, tá? Então aqui vai ficar massa de B menos massa de A vezes gravidade igual massa de B mais massa de A vezes aceleração. E por último, nós vamos chegar ao resultado que é A igual a mb menos ma dividido por mb mais ma, tudo isso vezes a gravidade. Então, o que esse resultado aqui matemático, né, a equação está me dizendo, é o mesmo que a nossa intuição, de certa forma, indica, né? Que quanto maior for a diferença entre as massas, maior vai ser a aceleração do conjunto, tá? Eu posso recuperar o caso anterior? Posso sim, olha só. A partir desse resultado sobre a aceleração, eu posso afirmar algumas coisas aqui, tá? Primeira delas, qual é a condição para o sistema permanecer com aceleração zero? É só olhar para cá e ver que para isso aqui ser zero, o que eu preciso ter? Massas iguais, né? Se as massas forem iguais, esse termo aqui é zero, a aceleração é igual a zero. E a gente volta nesse caso aqui. Tá? Segunda conclusão que a gente pode tirar: se a massa de B for maior que a massa de A, nós vamos ter um movimento no sentido horário, com aceleração, né, maior que zero nesse sentido. Se nós tivermos uma
situação em que, ao contrário, MA for maior que MB, nós vamos ter também um movimento acelerado, porém agora no sentido anti-horário. Tudo bem até aí? Sim, professor. Tranquilo? Ok. Então, essa equação que eu cheguei aqui, geral, para o caso da chamada máquina de Atwood, ela me dá um resultado muito interessante que eu posso resumir da seguinte maneira. Eu vou chamar de lambda, lambda é uma letra grega, só para ficar diferente, tá? Eu vou chamar de lambda essa diferença entre as massas, tá? MB menos MA. E aqui embaixo, MB mais MA. Tá? E aí eu posso dizer o seguinte, para esse sistema, a aceleração é igual a esse lambda vezes a gravidade. E isso me permite uma série de aplicações da máquina de Atwood, que vocês já devem ter percebido que é o princípio do elevador, né? Baseado na avaliação desse lambda. Né? Então, por exemplo, o primeiro exercício que é o que a gente está resolvendo aí, ele diz que ele quer que o objeto A suba, então ele está impondo que ele quer MA subindo, logo MA tem que ser maior que MB, e ele faça isso com uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos pensar agora na ferramentinha que a gente construiu. Ó. A aceleração é igual a lambda vezes gravidade, e lambda é MB menos MA dividido por MB mais MA. Tá? Vamos supor o seguinte, eu quero subir com 6 metros por segundo ao quadrado uma massa de, vamos colocar um valor de MA, 50 quilogramas. O que eu preciso fazer? Para que a aceleração seja de 6 metros por segundo ao quadrado, a gente considera o G como 10. De quanto tem que ser o lambda? Ó? Tá? A igual a 6 metros por segundo ao quadrado implica que o lambda seja de 0,6. Correto? Então, eu quero subir 50 quilogramas de massa com uma aceleração de 0,6, com lambda de 0,6. Qual vai ser o valor da outra massa? Vamos trabalhar isso. Ó. Lambda é igual a MB menos MA dividido por MB mais MA. O que eu tenho? Eu tenho que o lambda tem que ser 0,6. MB é o que eu quero calcular. MA 50. Embaixo, MB continua sendo a minha incógnita, mais MA, que é 50. Então, eu tenho uma equação e uma incógnita. Eu consigo resolver isso. Como 0,6 vezes MB mais 50. Do outro lado, MB menos 50. 0,6 MB, esse vezes esse vezes esse, mais 0,6 vezes 50, isso dá 30, tá? Igual a MB menos 50. Passa para cá, passa para lá. Eu vou ficar então com
30 mais 30 já está aqui, o 50 vem para cá, muda de sinal. Do outro lado, o MB já está, o 0,6 MB vai mudando de sinal. Tá? Então, o que que nós temos? Que 80 é igual a 0,4, né? 1 MB menos 0,6 MB, 0,4 massa de B, ou ainda massa de B igual a 80 dividido por 0,4, 800 dividido por 4, vai dar, então, 200 quilogramas. Então, para subir com uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, a massa A, eu preciso de um contrapeso de 200 quilogramas, ou seja, um contrapeso de 4 vezes o valor da massa. E se a massa A fosse de 2 quilogramas, eu precisaria de 8 quilogramas. Tá? E se a massa A fosse de 20, eu precisaria de 80 do outro lado. Tá? Professor, aí no caso o senhor colocou ali que a massa de A teria que ser maior que a massa de B, mas então não seria a massa de B maior que a massa de A? Ao contrário, tá certo. Eu estou subindo A, né? Isso. É. Eu acabei fazendo ao contrário. Aqui, né? Obrigado. A sobe e B desce. Então, quem desce tem que ser maior. Perfeito, tá? Eu gostaria agora que vocês fizessem este mesmo exemplo. Claro que eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso. Pensando em MB maior que MA e com uma aceleração de vamos lá, uma aceleração bem baixinha, de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Revejam todo o exercício que foi feito, refaçam para tirar dúvidas. Eu vou salvar isso aqui e vou enviar para vocês. Talvez fique mais fácil para vocês visualizarem. Mas também vou deixar aqui na lousa, tá? Deixa eu colocar, não sei se vai ficar muito pequenininho, mas vou colocar todo o exercício numa lousa só. Acho que ficou muito pequeno. Deixa eu fazer uma coisa aqui para melhorar. Me explica, por favor, de novo, no exercício que o senhor fez, da onde que saiu aquele 0,4? Ah, tá. E esse 30 também, professor, por favor. Ué, o 30 é
0,6 vezes 5, né? Olha Ah, aqui. sim. Sim. Vezes 50, professor. Vezes 50, é 6 vezes 5. Daqui, ó. Tá. Partindo daqui. Esse amarelo vocês conseguem enxergar aí, né? Sim, professor. Tá? Então, 0,6 vezes MB. Então, 0,6 MB. Mais 0,6 vezes 50. Do outro lado, MB menos 50, tá? 0,6 vezes 50 é a mesma coisa que 6 dividido por 10 vezes 50, tá? 0,6 é 6 sobre 10. 6 vezes 50 dá 300. 300 dividido por 10 dá 30. Tá? Então, aqui, 30. Vou passar esse cara para o outro lado. Ou melhor, fiz ao contrário, né? Eu passei os 50 para esse lado da igualdade e vou passar o 0,6 MB para lá. O que vai acontecer? 50 vem para cá mudando de sinal. O 30 já estava aqui. Por outro lado, o MB e o 0,6 MB muda de sinal. Tá? 0,6 MB. Então, aqui deu 80. Se eu colocar MB em evidência, quem que sobra? 1, né, que esse MB aqui está multiplicado por 1, menos 0,6. Então, isso vai dar 80 igual a MB vezes 0,4. E aí, por último, MB igual a 80 dividido por 0,4, que vai dar o 200 quilogramas. Isso. Tá? Tá ok, Rafaela? Entendi, professor. Quem estava na dúvida do 30, eu não consegui ver quem era. Já tirei dúvida, professor. Fez a distributiva, né? Isso. Entendi, professor. Obrigado, senhor. Nada. Então vai dar 7,5, professor, o exercício? 7,5? Por quê? Não, 80 dividido por 0,4 dá 200. Não, o exercício novo. Foi. Ah, tá. O com 2. É. Mas a massa tem que ser maior que 50 quilogramas, né? Eu quero subir 50 quilogramas com 2 metros por segundo ao quadrado. Então, MB tem que ser maior. Dá 75 quilogramas, professor? Pode ser, eu preciso fazer a conta aqui. Vai ser Eu também cheguei a 75. 75. Aqui vai ser
0,2, 0,2, 0,8, 50 por 0,8, 50 dividido por 0,8. 75, é isso? 75, acho que não. Vamos fazer? Vamos lá. Já deu 75. Vamos fazer. 75, vamos fazer. A ideia é partir do mesmo ponto, né? A gente fez todo o desenvolvimento para chegar nisso aqui, tá? Então, deixa eu baixar mais isso aqui, mais, tá. Então, nós chegamos lá à conclusão que na máquina de Atwood, nós temos que a aceleração é igual a uma fração da gravidade, e essa fração é a diferença entre as massas dividido pela soma das massas. Nós temos agora uma massa de 50 quilogramas e ela deve ser levantada com 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração, ok? Então, o que eu tenho aqui, né? Que o lambda tem que ser igual a 0,2, certo? Para dar o 2 metros por segundo ao quadrado. Então, 0,2 igual mb menos 50 sobre mb mais 50. Vou passar para o lado de lá. Então, 0,2 mb mais 50 igual a mb menos 50. Distributivo aqui. 0,2 mb mais 0,2 vezes 50 igual a mb menos 50. 0,2 vezes 50 é igual a 10. Tá? Então, aqui desse lado, eu vou trazer o 50 para o lado esquerdo da igualdade, mudando de sinal. 50 mais 10, e do outro lado fica mb menos 0,2 mb. 60 igual mb em evidência 1 menos 0,2. Faltou espaço. 60 igual a 0,8 mb, logo mb igual a 60 dividido por 0,8, que é igual a 75, tá certo. Tá, então eu preciso de 75 quilogramas para levantar a massa A, né, de 50 quilogramas com 2 metros por segundo ao quadrado de velocidade. Beleza. Tudo bem até aí? Alguém não chegou nesse resultado? Agora vamos pensar uma outra aplicação disso aqui. Agora eu vou desafiar um pouquinho mais vocês. Estão prontos? Eu quero descer, não subir, MA. Vou manter MA com 50 quilogramas. Tá? Mas eu quero descer MA com uma aceleração que é a metade da aceleração gravitacional terrestre.
5 metros por segundo ao quadrado. Agora vocês vão ter um pouquinho mais de tempo para pensar. Eu inverti agora. Ele não é mais subida, ele agora é descida. Se quiserem trocar ideias entre vocês, podem fazer aqui, não tem nenhum problema. Eu vou só ouvir. MB tem que ser menor, MA maior. É uma possibilidade, né? Você pode pensar em usar a mesma equação de cima, só que fazer uma troca, né? Chamar de MB o que a gente estava chamando de MA e vice-versa. Isso funciona também. Professor, vai mudar agora, o MA é maior que MB, né? Sim, o MA é maior que o MB, porque é ele que vai descer. Só que se você simplesmente cortasse o MB, ele desceria com 10, certo? Que é a aceleração gravitacional. Você Sim, está fazendo com que ele desça de maneira mais suave. tá bom. Professor, o MB tem que ser maior. Não, o MA tem que ser maior. O MA tem que ser maior, só que agora ele é maior, mas ele desce, né? É ele que vai descer. Ah, acho que eu fiz errado, então. Tranquilo. Errando que se aprende mesmo. Professor, no final eu tenho que dividir por mais alguma coisa? O processo é o mesmo que desse caso. É? Uhum. Professor, eu achei 16,6. Eu também, Arson. Hum. Vamos fazer então?
olha só. Esse som ao fundo eu não estou matando ninguém, não. É só o cachorro do vizinho, tá? Nós temos um mecanismo que é o seguinte. Tem uma roldana fixa e presa nela 2 objetos. Tá. Vou supor que o movimento ocorre nesse sentido. Vou chamar de M maiúsculo a massa que desce e de M minúsculo a massa que sobe. Tá? Pensando desse jeito, nós temos que o lambda é massa que desce menos massa que sobe sobre a soma das duas massas. E que a aceleração é igual a esse lambda vezes a gravidade. É uma fração da gravidade. Tá? Então, tudo bem até aqui? Sim. Tá. Aí agora, o que me foi pedido é o seguinte: eu quero subir uma massa de 50 quilogramas. Quem sobe é Mzinho ou Mzão? Não, desculpa, perdão. Eu quero descer, perdão. Eu quero descer uma massa de 50 quilogramas. Quem desce é o Mzão, certo? Então, Certo. eu vou descer uma massa de 50 quilogramas. Com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O que significa um lambda de 0,5, já que o G é igual a 10, tá? Então, agora, eu vou ter que calcular a massa que sobe, que é o Mzinho, certo? Então, vamos colocar isso aqui. Ó. O lambda é 0,5, o Mzão é 50, o freio eu desconheço, 50 mais o freio, tá? Então, isso aqui vai ficar 0,5 vezes 50 mais M. Eita, o cachorro tá animado hoje. 50 menos M. Vou fazer aqui o produto. Tá? Então, 0,5 vezes 50 mais 0,5 vezes M. Do outro lado, 50 menos M. 0,5 vezes 5 dá 25. Então, 25 mais 0,5 M igual a 50 menos M. Vou passar um para cá e o outro para lá. Então, vai ficar M mais 0,5 M igual a 50 menos 25. Isso aqui vai dar 1,5 M, tá? Uma massa mais meia massa, 1,5 massa. Isso aqui vai dar 25. Logo, a massa vai ser 25 dividido por 1,5. 50 dividido por 3. Aproximadamente 16,7. Foi o que vocês encontraram, né? Sim. 16,6. É 6,667, tá? Então, legal. Todos chegaram nesse resultado? Ou alguém ainda não conseguiu chegar, ficou confuso no raciocínio? Eu não cheguei, professor Mac, e eu vi que eu errei. Tá. Então vamos fazer mais um. Tudo bem? Ó, agora eu vou fazer o seguinte. Nós temos uma massa
de... Eu tenho uma massa de 40 quilogramas. E eu quero agora 2 exercícios num só. Eu quero subir com 3 metros por segundo ao quadrado. E eu quero depois descer com os mesmos 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer? Lembrando que eu dei uma simplificada no raciocínio usando isso aqui. Mzão é quem desce, Mzinho é quem sobe. Acho que pode fazer, senhor. Eu terminei. Posso fazer? Vamos lá, então. Então, a aceleração ficou fixada em 3 metros por segundo ao quadrado. E aí, vamos começar com o subir, tá? Então, subir 40 quilogramas com 3 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Como é que a gente vai fazer isso? Então, subir com 3 metros por segundo ao quadrado significa lambda de 0,3, tá? E se 40 é a massa que vai subir, ela é a menor, certo? Então vai ficar assim, 0,3 igual a m menos 40, m mais 40, né? Porque ela que vai ser elevada. Então daqui, o que a gente tem? 0,3 m mais 40 e do outro lado m menos 40. Esse vezes esse, 0,3m mais 0,3 vezes 40 igual a m menos 40. 0,3 vezes 40 dá 12. Opa. Não trocou. Agora trocou. Tá.
Então, 0,3 vezes 40, isso é 12. Então, eu vou passar o 40 para cá. Então, ficou 40 mais 12. Do outro lado, m menos 0,3 m. Tá? Então, aqui 52. 1 menos 0,3 m. Logo, 52 igual a 0,7 m. Por último, m igual a 52 dividido por 0,7 vai ser 74, aproximadamente 74,3 em linha aí, né? Vocês chegaram nesse valor, 74,28 quilogramas. Beleza. Alguém ficou com dúvida nesse? Professor, Oi? a resposta aí, se não colocar aproximado, também tá certo? Tá, não. Tudo bem, não tem problema. Tá? E agora a gente vai fazer o contrário. Esse mesmo, né, 40 quilogramas vai descer, então, 40 quilogramas com 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, agora a massa que a gente tem o valor, né, ela é a massa menor. Ou, perdão, ela é a massa maior, ela é que vai descer, tá? Então, vou descer 40 quilogramas com 3 metros por segundo ao quadrado, portanto, lambda igual a 0,3. Então, agora esse 0,3 é igual a 40 menos a outra massa sobre o 40 mais a outra massa. De novo, 0,3, só que agora 40 mais m e do outro lado 40 menos m. Tá? Esse vezes esse vezes esse. 0,3 vezes 40 mais 0,3 m igual a 40 menos m. Esse cara aqui dá 12 mais 0,3 m igual a 40 menos m. E aí vou mudar esse para cá, passar esse para lá. Então nós vamos ficar com m mais 0,3 m. E do outro lado, 40 menos 12. Portanto, né, massa mais 0,3, massa 1,3 m. E do outro lado, 40 menos 12 dá 28. Logo, a massa vai ser de 28 dividido por 1,3. Que é aproximadamente 21,5 quilogramas.